Olá, meus irmãos, tudo bem? Aqui estou eu para mais um vídeo da continuação da saga A Origem, a saga que fala sobre os orixás do panteão iorubá cultuado aqui no Brasil. Antes de começarmos a abordar o tema de hoje, todos os vídeos eu sempre vou estar sinalizando isso para vocês. Eu não estou aqui, certo, para mudar a cultura brasileira, para mudar a tradição do candomblé. Porém, o intuito deste vídeo, destes vídeos, né, que vão ser vários, cada vídeo falando sobre um determinado orixá, é simplesmente de trazer elucidações, trazer conhecimento, compartilhar conhecimento com vocês, pertinente à cultura, ao orixá. Eu sei que o candomblé, certo, foi criado aqui no Brasil, é uma religião totalmente brasileira, criado por negros escravos que vieram do solo africano para cá. E aqui houve adaptações, modificações, por influências tanto de cultura, por influências de povos diferentes, inclusive povos também do solo africano. Porém, o culto ao orixá aqui se fez muito forte, muito latente, com todas essas adaptações, com todas essas modificações. Ok, Brasil, não estou aqui para criticar isso. Porém, temos que entender o seguinte: cultuamos divindades iorubais, divindades africanas, certo? Aqui no Brasil, em uma religião brasileira, de uma forma brasileira. Ok, o intuito deste vídeo não é falar sobre fundamentos, não é falar sobre ritualísticas, para criticar ritualísticas do candomblé, ou comparar ritualísticas do candomblé com ritualísticas iorubais. Não, o intuito do vídeo não é esse, é simplesmente trazer um pouco sobre quem são os orixás, um pouco da história, um pouco da essência destas divindades a qual cultuamos aqui no Brasil. Divindades que cultuamos aqui no Brasil, certo? Deixando bem claro, frisando mais uma vez, porém, divindades iorubais. Então, este é o intuito do vídeo, é trazer um pouco de conhecimento e desmistificar algumas histórias que foram criadas aqui no Brasil, certo? Que se perdeu aqui no Brasil, referente a estas divindades a qual cultuamos aqui, ok? Então vamos dar início ao vídeo. O tema de hoje será Orixá Ogum e bora para a vinheta. Eu me chamo Odessurá e este é mais um vídeo do meu canal. Odel Colofé, para quem é de Colofé, Mutumbá, para quem é de Mutumbá, Mucuyu, para quem é de Mucuyu, Aburu, Abuie. Como eu já havia falado, o tema de hoje é referente ao Orixá Ogum, a divindade Ogum, certo? E com o vídeo de hoje, vamos trazer um pouco sobre quem foi esta divindade, qual a importância dela para o povo iorubá, e trazer um pouco de elucidação e de desmistificações pertinente a todos os orixás. Então vamos dar início ao vídeo. Falando sobre, semana passada eu postei o vídeo sobre Exu, certo? Hoje vamos estar falando sobre exclusivamente o orixá Ogum. Uma divindade forte, imponente, guerreira,
voraz, caçador, sanguinário. Orixá líder, desbravador. Ele que guia os povos a lugares mais seguros e prósperos. Senhor do ferro, da forja, da transformação deste minério em um material bélico. Senhor da tecnologia. Criador da faca, o senhor do Ober. Conhecido pelo arquétipo de caçador e provedor. Uma divindade responsável pelo desenvolvimento da humanidade, ligado também à agricultura. Dentro do seu arquétipo, um orixá super inteligente, com o dom da criação das ferramentas, como falei, ligado também à agricultura, à caça, à luta. Patrono dos ferreiros, responsável pela forja de ferramentas para arar as terras e abrir caminhos também nas matas. Ogum é o orixá que rege a mineração e a mitologia. O orixá é a divindade do trabalho. Se tratado de uma forma correta, Ogum é totalmente tolerante e protetor com os mais necessitados. Ogum pune os justos e o injusto, o certo e o errado. Orixá ligado à justiça. Ogum, ele é o descontrole e a retidão, é o erro e a punição. Ogum, ele é criador e ao mesmo tempo destruidor. Ao passo que constrói ferramentas que ajudam muitos, o seu potencial também gera armas que matam, que destrói. Criação e destruição são dois aspectos totalmente inseparáveis um do outro. Ogum, ele é a tentativa da organização de governo e aquele que está totalmente fora do controle. Orixá que demanda justiça e integridade. Filho de Odudua. A sua cor predominante na Nigéria é o preto. Em terras iorubais, seu alimento predileto é o ajá, cachorro. Não é à toa, né, que tem uma cantiga de Ogum que fala assim: Apajá lona Ogum massa queberujá, Apajá Ogum massa queberujá, Apajá lona Ogum massa queberujá, Apajá Ogum massa queberujá. Onde diz que nós cortamos, nós sacrificamos, nós oferecemos o ajá, o cachorro, para Ogum no meio do caminho. Mas não deixamos também de oferecer, certo? Tudo que é proveniente da terra, oferecendo-lhe também grãos, seja ele torrado, cru, cozido. A questão de como vai ser ofertado esses grãos, isso vai variar, certo? Muito vai depender do propósito a qual você vai estar ofertando estes grãos. Afinal, Ogum foi um grande agricultor. Então, oferecemos grãos a esta divindade, além da questão lá no solo africano, na Nigéria, se oferta o ajá, o cachorro. Já aqui no Brasil, até por questão também cultural, seria uma prática que aqui no Brasil seria totalmente ilegal, não seria permitido. Então, como eu citei logo no início do vídeo, eu não sou contra as adaptações que foram feitas aqui no Brasil, até mesmo porque algumas adaptações foram e são até o dia de hoje necessárias. Como essa questão de que aqui no Brasil nós temos o ajá, o cachorro, como animal de estimação.
E então aqui no Brasil seria totalmente contra as leis sacrificar um cachorro para oferecer ao orixá Ogum. A própria justiça não iria permitir. E sendo Ogum um orixá totalmente ligado à justiça, ele jamais irá exigir que nós, brasileiros, sejamos contra a justiça do Brasil, certo? Nós cultuamos divindades que não são burras, eles entendem perfeitamente a questão da justiça de cada local onde ele se é cultuado. Mas também na Nigéria, além da questão do Ajá, de ofertar o Ajá, se oferta também outras carnes provenientes da caça, né? Como eu falei, Ogum também, além de agricultor, é um grande guerreiro e também caçador. Agora, referente à questão do sacrifício do Ajá, do cachorro, você pode até achar crueldade, mas não. É algo cultural, como eu citei. Da mesma forma que aqui no Brasil, no Candomblé, se tem o costume de ofertar bode, galo, lá se tem o costume de ofertar o cachorro. Assim como em países também asiáticos, existe a cultura de se alimentar de animais que para nós pode parecer loucura, estranho. Tudo é questão cultural e devemos respeitar a cultura de cada local, de cada povo. Dentro do candomblé, acredita-se que o dendê, quando colocado em um assentamento de um determinado orixá, ele serve para esquentar aquela divindade a qual você está ofertando o dendê. Porém, para o povo iorubá, o entendimento referente à questão deste elemento, né, do dendê, do epô, é totalmente diferente. Em solo iorubá, a finalidade do dendê é de apaziguar. E é muito utilizado para os orixás guerreiros. E assim também é feito para o orixá Ogum, principalmente após o egé, né, o amenga, o sangue derramado. Ainda também falando sobre a questão do Ojubor, né, do assentamento, do Ibá, do orixá Ogum. Aqui no Brasil, eu já vi em algumas casas, não estou aqui para criticar nem para julgar casa de ninguém, mas mediante a estudos, né, e mediante a questão da cultura iorubá, a qual eu não sou iniciado, porém sou estudioso, acredito muito e tento seguir o máximo possível. Em solo iorubá não se utiliza no assentamento de Ogum, né, a pedra como okutá. No lugar da pedra utiliza-se a bigorna. Além também, né, de alguns outros elementos que se vão no jubó, né, no ibá, no assentamento desta divindade Ogum, que é totalmente ligado ao metal, né? Se vai o alacorô, se vai facas, facões, etc. Eu não vou aqui estar expondo também fundamentos ritualísticos de como se montar o ibá do orixá Ogum. Vale ressaltar também, em respeito à questão das qualidades do orixá, no culto tradicional iorubá não existe qualidades. Ogum é Ogum, Oxum é Oxum, Exu é Exu, Oxóssi é Oxóssi. Não existe essa variação que aqui no Brasil se deu referente à questão de qualidades de orixá. Ogum ele não tem qualidade
Ogum, ele tem títulos, Orunco, nomes, que ele ganhou por seus feitos em algumas regiões, assim como muitos orixás. Como eu também já abordei, tanto aqui no meu canal como em lives no Instagram, sim, os orixás, uma boa parte dos orixás, a grande maioria dos orixás, tiveram vida terrena, tiveram vida carnal, viveram aqui na Terra, e essas divindades tiveram passagens em algumas determinadas regiões, e mediante essas regiões a qual eles passaram, por seus feitos, eles ganharam títulos. Eu vou citar um exemplo, até mesmo comigo. Eu me chamo Denis, certo? Mas dentro do candomblé, eu me chamo Odessurá. Mas sou a mesma pessoa, com dois nomes diferentes. Ou seja, basicamente seria isto que aqui chamamos de qualidade. Ogum Alacorô, Ogum Meji Meji, Ogunjá, são as mesmas divindades, porém com títulos, com oruncós, com nomes, com oruncós diferentes, porém a mesma divindade. Também vale ressaltar aqui, né? O que eu vou falar até pode gerar um pouco de polêmica. Eu vou falar sobre este assunto e após eu falar, eu vou expor a minha opinião mediante a questão de estudos, o que é que eu entendi sobre essa questão. É importante ressaltar que Xoroquê, Ogum Xoroquê, como muitos conhecem, inclusive eu até conheço pessoas que foram iniciados nessa qualidade de Ogum. Xoroquê não seria uma qualidade, nem título, nem oruncó, nem nome de Ogum. Não existe nenhum registro histórico em solo iorubá pertinente a Ogum Xoroquê. Existe sim um Vodum chamado Sorô. Sorô, o Vodum, né, que portão, que seria Soroquê, o Vodum guardião do portão da terra de Jeje. Abrasileirando, né, Xoroquê. Xoroquê não é qualidade de Ogum. Xoroquê, ele seria um Vodum, não seria nem orixá. Muito parecido com Ogum, mas ele não é Ogum, tampouco qualidade de Ogum. Aí vocês questionam, mas espera aí, eu sou iniciado de quem então? Que até então foi dito que eu sou de Ogum Xoroquê. Ok. Saindo um pouco da questão do orixá Ogum, vou abordar um pouco aqui sobre história, né? Do candomblé. Antigamente, logo na sua criação, inclusive eu até no vídeo anterior falei sobre esta divindade Exu, que aqui no Brasil, por conta da influência cristã, por conta da influência europeia, a divindade Exu foi tida como algo demoníaco, seria o próprio demônio, o próprio diabo. Um equívoco total, porém, mediante a estudos, como eu falei, na minha visão, o que é que aconteceu? Antigamente, se tinha muito medo, muito receio de se iniciar filhos de Exu. Exu, divindade, certo, gente? No vídeo anterior que eu falei sobre Exu, eu tive problema com um seguidor do canal
que veio debater comigo, que Exu é entidade, não é divindade, enfim, não vem ao caso. Mas estou falando sobre orixá e não entidade. Antigamente se tinha muito medo de iniciar, muito receio de se iniciar esta divindade. Medo por ter se perdido muito sobre essa divindade, medo que foi imposto também pelos europeus, pelos cristãos, além do receio de se iniciar uma pessoa para essa divindade, e por preconceito não tinha esse receio de falar, né, em público que aquela pessoa tinha sido iniciado a Exu. Até aí, ok. Então, simplesmente, o que é que aconteceu? Em meu ponto de vista, acredito eu que assim se deu esta qualidade de Ogum. Justamente por medo da divindade ou por receio de expor que a pessoa a qual foi iniciada de Exu era de Exu, né? Expor isso em público, simplesmente fizeram essa mistureba do Vodum, que é guardião do portal, do portal, da terra de Jeje, certo? Sorô, por ele ser parecido com Ogum, então fizeram essa mistureba. Vou dizer que iniciei a pessoa de Ogum, Soroquê. Ogum Choroquê, Sorô. Só que ali por detrás eu faço todo o fundamento, toda a ritualística para Exu, mas a pessoa vai vir em público no barracão, né, na cerimônia, no dia da saída, de Ogum Choroquê. Acredito eu que por conta disso, não estou afirmando, estou dizendo que é uma opinião minha, um achar meu. Acredito que por conta disso se deu essa qualidade de Ogum. Aí você me pergunta, eu sou iniciado de Ogum Choroquê. Então eu recebo o quê? Das duas, uma. Ou você foi iniciado de Ogum, ou você foi iniciado de Exu e disfarçadamente deram o nome de Ogum Choroquê. É a minha opinião, certo? Até mesmo porque não existe nenhum registro histórico em solo iorubá desta qualidade, deste caminho, deste uruncó, deste título, deste nome de Ogum. Não existe Ogum Choroquê. Existe sim um Vodum chamado Sorô, Chorô, né? Choroquê, Sorô, Vodum, que portão, Soroquê, Vodum, guardião do portão das terras de Jeje, certo? Eu sei que é um assunto polêmico, muitas pessoas vão criticar, vão dizer que isso não existe, mas, enfim, como eu falei, eu estou trazendo conhecimento das divindades iorubais mediante a cultura iorubá, não da cultura Brasil, candomblé. Ok? E tem também a questão, né, de uma das passagens de Ogum, que Ogum ficou bem conhecido, bem popular, né, que por alguns feitos de Ogum, ele simplesmente foi popularizado na África e simplesmente pegaram esta divindade, passaram a cultuar e colocar ele nas portas das casas, nas entradas das cidades, tinha o jubó de Ogum. Então, pela semelhança de Sorô, o Vodum, guardião do portão de Jeje, e essa passagem de Ogum, a qual Ogum ficou bastante conhecido e bastante cultuado, então também houve essa questão, essa mistura aí entre Ogum e Choroquê.
São divindades bem parecidas, mas totalmente diferentes, sem nenhuma ligação uma com a outra. Agora também falando sobre algumas ritualísticas que se é feita dentro do candomblé, como a questão da feijoada de Ogum. A tão famosa feijoada de Ogum aqui no Brasil, nas casas de candomblé, que é oferecido dentro das cerimônias de candomblé para Ogum, que é uma prática criada aqui no Brasil, sem nenhuma ligação com a cultura iorubá. Não existe a feijoada de Ogum em solo iorubá. Isto é uma prática exclusiva aqui do Brasil, foi criada aqui no Brasil. Se você chegar em solo iorubá e perguntar sobre a questão da ritualística da feijoada de Ogum, você não vai ver se ofertar a feijoada para Ogum lá em solo iorubá. Isso é uma prática totalmente brasileira. Assim também como em alguns poucos terreiros de candomblé, existe também o ritual do pão de Ogum. Ritual também criado aqui no Brasil, certo? Pela prática do sincretismo religioso, que infelizmente ainda existe nos tempos de hoje, que respeito quem pratica, respeito quem acredita, porém eu sou contra e busco não comungar desta prática, certo? Que por influência cristã se criou também esta ritualística do pão de Ogum, que é uma prática também criada aqui no Brasil sem ligação nenhuma com culto de fato ao orixá Ogum em solo iorubá. Ogum ele é um holodé, título de líder dos caçadores. Ogum foi quem ensinou a arte da caça, criou também, né, as ferramentas, as armas necessárias para a prática da caça. Este foi o vídeo de hoje, falando um pouco sobre a divindade Ogum. Peço a todos vocês que chegaram até aqui no final que deixem o like de vocês, que comentem, que quem não é inscrito no canal, que se inscreva, compartilhe em grupos do Facebook, compartilhe em grupos do WhatsApp. Vamos propagar a cultura do orixá, certo? De uma forma racional, de uma forma inteligente, sem acreditar em contos de carochinha, sem acreditar em contos de fada. Infelizmente, aqui no Brasil se criou o costume, a cultura de se romantizar demais as divindades, certo? Lembrando, como eu já falei, a maioria dos orixás tiveram passagens aqui na Terra como seres humanos. Não foram seres perfeitos, sem erros, não, muito pelo contrário, cometeram bastante erros, cometeram bastante delitos e infelizmente aqui no Brasil as pessoas têm a triste mania de querer romantizar o orixá, endeusar demais o orixá, criando uma imagem totalmente distorcida de fato do que é o orixá, certo? Então, desde já agradeço a todos que chegou até aqui. Peço mais uma vez a vocês que comentem, deixem nos comentários sugestões, opinião referente à questão do vídeo. Para quem me acompanha e que tem o hábito de deixar comentários, sabe muito bem que eu respondo a todos. Respondo, curto, deixo lá o coraçãozinho, o like no comentário, certo? Ou dislike se for algum comentário que eu não goste. E se for um comentário muito invasivo e que me falte com respeito, não somente a mim, como ao meu trabalho e como aos seguidores aqui que estão no grupo, eu simplesmente deleto. Se a pessoa insistir, eu vou lá e bloqueio. Então, desde já agradeço a todos por estarem aqui até agora me escutando e desde já, muito obrigado, que Ogum mesmo abençoe a todos vocês, que Ogum mesmo traga força, coragem da luta, do trabalho, que Ogum mesmo
traga a força de provedor para dentro de suas casas, que Ogum mesmo tire da vida de todos vocês todas aquelas pessoas indesejáveis que tentam de alguma forma lhe derrubar, que tentam de alguma forma lhe pôr para baixo, que tentam de alguma forma destruir, né, contigo. Então, desde já, muito obrigado. Que Babá Minha Ogum abençoe a todos vocês.